Os riscos e perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com riscos e perigos. No trânsito tem relação com o quê? Vamos ver. Os veículos, condutores, as vias de trânsito, o ambiente e o comportamento das pessoas. A gente precisa analisar, né? Porque são tantos itens aqui dentro dessa alternativa A que será que todos eles oferecem risco? Vamos ver. Veículos. São riscos que a gente pode encontrar aí no trânsito? Sim. Veículos em mau estado de conservação, veículos irregulares, com certeza. E condutores também, isso inclusive é o que mais acontece, né? Condutores oferecendo risco aí para outros usuários do trânsito. As vias de trânsito rápido também. Tem muita via em péssimo estado de conservação, o negócio não está legal não. O ambiente, sim, quando fala ambiente envolve aí chuva, calor, frio e vai. Comportamento das pessoas, quando fala pessoas aqui, eu entendo que seja demais usuários do trânsito, né? Porque condutores já foi falado aqui. Então aqui entra pedestres, ciclistas e outros usuários. Sim, todos eles são elementos que vão, de alguma forma, em algum momento, oferecer aqui riscos no trânsito, sim. Então essa alternativa A pode ser ela a resposta. Alternativa B, os lotes lindeiros ao longo das vias. Lotes lindeiros são áreas encontradas às margens das vias. Um lote mesmo, uma área, um estacionamento, um posto de combustível, qualquer coisa. Isso oferece risco ao trânsito? Olha, a não ser um caso extremamente excepcional. Teria que ter um caso bem específico, bem desenhado aqui para a gente ver e entender que sim. Mas de um modo geral, eu entendo que não. Lotes lindeiros não vão oferecer riscos ao trânsito, não. As edificações nas áreas urbanas, do mesmo modo que os lotes lindeiros são coisas estáticas, estão ali paradas, né? Não tem uma relação direta com o perigo ou risco ao trânsito, as edificações também não têm. Letra C, fora. A sinalização das vias, olha, a sinalização das vias, elas estão ali até para fazer com que os riscos diminuam. Se de alguma forma essa sinalização estiver errada, incorreta, ao ponto de oferecer um risco, é porque ela foi colocada totalmente de forma indevida. Então, o que a gente tem como regra geral é que a sinalização não está ali para oferecer risco, ok? Pode acontecer, mas não é o padrão. Então, eu diria aqui que a letra D está fora. Letra A mesmo é a resposta. As marcas separadoras de faixas de trânsito que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são, olha, faixas de trânsito são as áreas onde os veículos circulam. Vou desenhar aqui, ó. Nós temos aqui a margem direita da via e aqui a margem esquerda. Essas linhas divisórias, que aqui na questão foi chamado de, cadê? Marcas separadoras. Então essas linhas, essas pinturas longitudinais que tem aqui não são as faixas. As faixas são os espaços entre essas linhas. Então aqui nós temos esse espaço, né, que é a faixa mais à direita, temos esse espaço aqui, que é a faixa central, e temos esse espaço aqui, que é a faixa mais à esquerda. Então isso são faixas. O que divide aqui são as linhas, as marcas separadoras. As marcas separadoras que permitem ultrapassar são quais, hein? As amarelas contínuas. Olha, a cor da marca aqui, ou da linha, não vai determinar se você pode ou não ultrapassar, tá? Então, o amarelo aqui, ela até determina que a via tem fluxos opostos, vai e vem carro, mas que ela permite ou proíbe ultrapassar, isso aí ela não faz. O que vai definir é isso aqui, ó, contínua. Aqui nesse desenho que eu fiz, elas são pontilhadas, né? Então, contínua é se ela fosse direta, né? Vou tentar desenhar aqui, ó. Isso aqui seria uma faixa, uma linha, uma marcação contínua. Ela sendo contínua não pode ultrapassar, então não é essa a resposta. Brancas e contínuas, da mesma forma, a cor não determina se pode. O que determina se pode ou não ultrapassar é o fato dela ser contínua ou pontilhada, seccionada. Sendo contínua, não pode. Aqui a letra C já diz contínua, não pode. Seccionada, pode ultrapassar. E prestem atenção porque na prova ela pode cair seccionada, pontilhada, tracejada, interrompida. Tem várias formas de apresentar isso aí na prova, ok? Opa, questãozinha grande aqui pra gente brincar, hein? Marcelo e Bárbara, obviamente aqui são personagens fictícios, hipotéticos, passaram na prova de direção veicular dia 19 de novembro de 2009. Muito bem, ó, 19 de novembro de 2009, o Marcelo e a Bárbara passaram na prova, pegaram a permissão deles, a habilitação provisória, né? E no dia 10 de dezembro do mesmo ano, ou seja, poucos dias depois, menos de 30 dias depois, eles certamente já com a PPD na mão, que é a provisória, eles foram flagrados avançando o sinal vermelho do semáforo enquanto se cumprimentavam.
Olha que coisa curiosa, hein? Os dois tiraram carteira no mesmo dia e os dois avançaram o sinal vermelho no mesmo dia. Certamente parearam ali um com o outro, aí no que foi olhar um para o outro para cumprimentar, minha carteira chegou e tal, avançou o sinal vermelho, quando viu já era. Então ambos aí avançaram o sinal vermelho do semáforo quando estavam cumprimentando. O que aconteceu com eles, além de ter que pagar a devida multa? Obviamente vai chegar uma multinha gravíssima ali para eles, que é o avançar o sinal vermelho do semáforo. E o que mais? O pessoal sabe que quem tem carteira provisória acontece algo mais aí, não acontece? Vamos analisar lá. A alternativa A diz que a CNH foi suspensa. Olha, não é nem CNH que eles têm, né? Porque eles acabaram de se habilitar. Qual a habilitação que eles têm? É a PPD, é a permissão para dirigir. Então, CNH, não. Alternativa A, fora. A alternativa B diz a PPD, agora sim, a permissão para dirigir deles, a habilitação provisória, foi suspensa e tiveram que frequentar curso de reciclagem. Gente, se você cometer uma infração gravíssima com habilitação provisória, ela será suspensa? Negativo. Vocês que tiraram a carteira, vocês que vão tirar agora, devem ficar sabendo que com habilitação provisória cometeu qualquer infração grave ou gravíssima, ela vai ser cancelada. Então ela não vai ser suspensa não. Alternativa B, fora. Aqui na alternativa C diz que a PPD, tudo bem, tá certinho, foi cassada ou cancelada. Aqui ainda foi colocado cancelada entre parênteses aqui, porque de fato, quando usa-se o termo cassada, exigiria-se, nesse caso, um processo administrativo para a pessoa ter ampla defesa para chegar à cassação da PPD. Apesar do Código de Trânsito prever essa cassação da PPD, não é exatamente assim que acontece. O que acontece é que a pessoa tem a sua PPD cancelada e não consegue pegar a CNH, que é a habilitação definitiva. Então, por isso que aqui o examinador colocou cassada ou cancelada, que é para evitar qualquer contradição nesse sentido aí. Ficou bem ampla a pergunta para não ter contestação. Então a PPD foi cassada ou cancelada e tiveram que reiniciar todo o processo de habilitação. Sim, é exatamente isso. O Marcelo e a Bárbara aqui, avançando o sinal vermelho do semáforo, estando com a habilitação provisória, eles vão perder essa habilitação provisória, tem que começar tudo de novo para poder conseguir outra habilitação. A alternativa C é a resposta. E a alternativa D também já fica eliminada porque já começa falando de CNH. O Marcelo e a Bárbara ainda não tem CNH, eles têm PPD, né? Porque eles tiraram carteira em 19 de novembro e aconteceu em 17 de dezembro do mesmo ano, poucos dias depois. Então a alternativa C é a resposta. Após dirigir o dia inteiro, você percebeu que precisa completar a água do radiador. Então deve-se. Olha, radiador é a principal peça do sistema de arrefecimento que controla a temperatura do motor, né? Aqui já tem um problema que a pessoa esperou, ela dirigiu o dia inteiro para depois verificar que precisava completar a água do radiador. O ideal é que faça isso de manhã, né? Você pode danificar aí o veículo andando com pouca água no sistema. Tudo bem, já que o examinador colocou aqui, vamos analisar assim. Após dirigir o dia inteiro, percebeu que precisa de água no radiador, aí o que você vai fazer? Desligar o carro e completar o nível com água fria. Gente, você jogar água fria num sistema ali que está superaquecido, há uma grande possibilidade de ter danos ali ao motor e inclusive trincar o bloco. E aí tem um macetinho nisso aí, que eu não sei se você já aprendeu isso lá na sua aula de mecânica, que o desligar o carro é prejudicial, porque aí você evita que a água circule, ela já cai direta, fria. No sistema ali é ruim. Então o ideal é que a água misture, essa água fria misture com a água que já está quente ali no sistema, para ela pelo menos mornar e não chegar fria lá no motor, né? Então o desligar aqui vai impossibilitar essa mistura da água. Então você pode riscar essa letra A aqui que está errada. A letra B, ligar o carro e completar o nível com água fria. Opa, aqui tudo bem, ela está falando da água fria, que é um risco nesse motor super quente, mas o carro ligado faz com que a água se misture ali com aquela água quente que já está no sistema e não chega lá fria no motor, correndo o risco de danificar o motor, trincar o bloco ou coisa do tipo. Então pode ser a alternativa B. Ligar o carro e completar o nível com água fervendo. Você não vai jogar água fervendo num sistema que é para resfriar o motor, né? Nada a ver. Todas as alternativas estão corretas? Não, não estão. A alternativa D está fora. Essa questão, para quem não entende nada de mecânica, não sabia a resposta aqui, a resposta é B, né? Para quem não sabia, ela tem um macete. Ela tem alternativas contraditórias. Eu ensino lá no nosso curso que alternativas contraditórias elimina as demais. Então você veja, ó, aqui na alternativa A, desligar o carro e completar o nível com água fria. A letra B, ligar o carro e completar o nível com água fria. Uma fala para desligar, a outra fala para ligar. As duas estão certas? Não podem, porque aqui a alternativa D já disse, todos estão corretos? Ou liga ou desliga. Se a alternativa D está errada, uma das duas aqui tem que ser a certa. Automaticamente já elimina a C. Então você ficou, eu já sei que é A ou B.
Porque uma fala que é, a outra fala que não é, uma das duas tem que ser a resposta. Nesse caso aqui, alternativa B. E ainda que você tivesse que chutar aqui, você ia chutar entre duas alternativas, o que ficaria bem mais fácil, claro. O SAMU foi criado para dar atendimento a qualquer tipo de emergência relacionada... Olha, o SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. É um serviço especializado de socorro e aqui diz, ele foi criado para dar atendimento ao quê? Emergência relacionada a quê? Na letra A diz exclusivamente aos acidentes de trabalho. Olha, quando a gente vê esse termo exclusivamente, isso aqui é o que eu chamo de casca de banana. Ela exclui outras alternativas, outras possibilidades. Então quer dizer que o SAMU foi criado só para atender acidente de trabalho? E os outros acidentes? Nenhuma outra situação, às vezes não foi nenhum acidente, é alguém que está passando mal ou precisa de um atendimento de urgência ali rápido no local onde está. Então, absolutamente não é. A alternativa A está fora. Isso é uma das chamadas cascas de banana que eu ensino lá no nosso curso. A letra B diz que ele foi criado para atender emergência relacionada à saúde, excluindo os acidentes de trânsito. Olha, a saúde sim, porque é serviço médico, saúde. Mas o excluindo e exclusivamente tem mais ou menos o mesmo entendimento. São palavras exclusivas, elas excludentes, né? Elas excluem outras possibilidades. É casca de banana. Então, letra B, fora. Olha como é que começa a letra C, olha. A letra C já começa assim, ó, exclusivamente. Tá vendo? Casca de banana de novo. Quem estuda com a gente já eliminaria a letra A, B e C só pelas cascas de banana. Ficamos então com a letra D, que diz que o SAMU foi criado para atender emergência à saúde, relacionada à saúde, incluídos acidentes de trânsito. Essa é a resposta. Todo cidadão tem o direito de fiscalizar o trânsito do bairro em que mora? Não. Cidadão não fiscaliza o trânsito. Está fora. Letra A, eliminada. Letra B, solicitar aos órgãos e entidades do SNT. O que é SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Denatran, Detran, órgãos municipais, executivos e rodoviários, DR, DENIT e aí vai. Então, o cidadão pode solicitar a esses órgãos sinalização, fiscalização, implantação de equipamentos de segurança. Aí um redutor de velocidade, uma fiscalização eletrônica de velocidade, uma fiscalização de avanço de sinal ou semáforo, se no trecho ali acontece muitos avanços de sinal, isso está colocando em risco os usuários ali. Então o cidadão tem sim o direito de solicitar. Ele tem o direito, não é o dever, de solicitar. E os órgãos, né, o órgão que for solicitado, vai analisar ali a viabilidade do atendimento a essa solicitação e, sendo possível, ele vai então atender. Pode ser a letra B, tá? A resposta, vamos deixar aqui. Letra C. Todo cidadão tem o direito de colocar obstáculos na rua em que mora? Como assim? Com qual finalidade? É muito comum a gente ver colocando cavaletes, cones, caixas de papelão, lata na frente da casa para evitar que a pessoa imobilize o veículo ali. Tem gente indignada, tem uns que já se acham dono da rua mesmo, né? Ele acha que em frente à casa dele só ele pode estacionar, vai lá e coloca o obstáculo. Tá errado, isso é infração de trânsito, tá? Mas tem aqueles que indignados, porque constantemente eles querem entrar na garagem deles e chega lá tem um veículo estacionado em frente à garagem. O que ele faz? Coloca um cavalete, coloca uma lata, um obstáculo qualquer para evitar que a pessoa estacione ali. Também tá errado. E também é infração de trânsito para o proprietário do imóvel ou para quem obstaculizou a via ali. Por que ele não pode colocar? Porque em frente à garagem não pode estacionar, mas em frente à garagem alguém pode imobilizar rapidamente, fazer uma parada para embarcar, desembarcar alguém ou coisa dessa natureza, desde que não seja estacionar em frente à garagem. Então, mesmo não podendo estacionar, não dá o direito ao dono do imóvel, ao dono da garagem, chegar lá e obstaculizar, criar obstáculo na via. Isso é infração e pode dar problema. Então, que a alternativa C está fora, lógico, e a alternativa D diz que todas as alternativas estão corretas. Não, não estão corretas, D está fora, a resposta é B mesmo. Dirigir com atenção, prever o que vai fazer e tomar as decisões certas para evitar acidentes é conceito de quê? Poxa, dirigir com atenção, prever os perigos e decidir corretamente para evitar acidente, direção dispersiva, não. A direção dispersiva é o motorista distraído, disperso. Não tem nada a ver com o que foi colocado aqui na definição da pergunta. Então, alternativa A, fora. Seria direção defensiva? Olha, defensiva nos remete a quê?
A defender. Seria, então, ele defendendo de algum risco, alguma situação no trânsito? Sim, claro, tudo a ver. Se você estudou essa matéria aí durante o curso, certamente você já está bem resolvido a marcar essa alternativa. Vou deixá-la aqui com um Vzinho, depois a gente volta nela. Seria direção progressiva? Olha, na verdade, dentro dos conceitos que a gente estuda de direção defensiva, nem existe esse progressiva. Alguém pode até imaginar o que seria uma direção progressiva, mas seria por conta e imaginação dele, porque não existe esse método, essa técnica, essa metodologia dentro dos conceitos de direção defensiva. Então aqui o examinador inventou, ele inovou para tentar te induzir ao erro, a alternativa C está fora. Seria direção agressiva? Essa existe. Existe a direção agressiva apontada dentro da direção defensiva. Ela é no todo ruim, errada? Não, nem sempre. Não vou entrar aqui no mérito, nos detalhes, porque não é o caso nosso aqui. Você, condutor de veículo normal, comum, você não vai usar a direção agressiva. Mas uma viatura, por exemplo, a depender da situação, ele precisa de usar ali para fazer algumas manobras de interrupção do veículo que está sendo perseguido. Então, enfim, existe essa técnica e nem sempre ela vai ser considerada ruim, errada, isso depende da circunstância que ela é usada, mas não é o nosso caso aqui e também não tem relação com o enunciado da questão. Então, direção agressiva não é, ficamos mesmo com a alternativa B. Se um condutor de veículo se deparar no trânsito com outro agindo de forma incorreta e que venha prejudicá-lo, o que ele deve fazer? Deixar que o acidente aconteça para fazer o outro, né, pagar pelo erro? O que vocês acham? Tudo a ver? Olha, tem gente que chega a esse cúmulo, esse absurdo, né? O cara fez besteira, eu vou deixar bater, aí depois ele que arque ali com os prejuízos. Olha, obviamente que essa não é, e certamente longe de ser a recomendada pela direção defensiva, que é deixar o acidente acontecer. Ainda que esse condutor que foi prejudicado ali, né, deixou acontecer, venha receber os danos materiais depois, ele vai ter transtornos. É veículo parado em oficina, veículo reformado depois. Isso aqui é besteira, independentemente do que ele venha imaginar, isso aqui não é o mais adequado a se fazer. Alternativa B, ceder o direito, então quer dizer que esse camarada que está sofrendo aqui, né, com uma fechada, alguma manobra incorreta do outro, ele deve ceder o direito para evitar consequências maiores? Sim, inclusive essa alternativa B contradiz a anterior, né? Na alternativa A, ele fala, o que foi proposto? Deixa acontecer e depois cobra na justiça. Não. Agora não, cede o seu direito, deixa ele fazer a besteira dele lá, mas evita o acidente. Contraditória. Quando a gente tem alternativas contraditórias, uma das duas é a resposta. Isso, consequentemente, faz com que as outras alternativas sejam falsas, eliminadas. Mas vamos analisar as outras, vou deixar o B marcadinho aqui, vamos analisar as outras só para ter certeza. Fazer valer o seu direito? Fazer valer o seu direito seria o mesmo que atuar conforme a alternativa A. Impôs o direito e deixou o acidente acontecer. De modo algum, condutor defensivo abre mão do direito priorizando a segurança e não faz valer, impõe o direito, nada disso. Alternativa D, ceder a vez, tudo bem, e logo à frente castigar. Olha só, essa tal da alternativa absurda, né? Toda questão tem um absurdo, é só chegar a eliminar. A alternativa D está fora. Então, viram, a gente teve aqui mais uma vez aquela técnica das alternativas contraditórias. Uma diz para deixar acontecer o acidente e pagar para ver. E a outra diz, olha, evita, vai lá, cede o seu direito, deixa ele fazer a besteira dele, mas evita o acidente e consequências maiores. Se são alternativas contraditórias, uma das duas tem que ser a resposta, porque ou é ou não é. Uma diz que é, a outra diz que não é, uma das duas tem que ser a resposta. E já te leva a eliminar as outras alternativas. Se você tiver que chutar, você vai chutar em apenas duas. Aqui, sem dúvida nenhuma, a resposta é a letra B mesmo. Em um acidente com um caminhão que transportava produto químico, você constata que há um grande vazamento desse produto, certamente. O que deve ser feito nesse caso, hein? Aproximar-se do veículo e sinalizar o local. Aproximar-se do veículo, que aqui o examinador deve estar se referindo, veículo é o caminhão, né? Então, aproximar-se do caminhão e sinalizar o local, independentemente do produto derrapado na pista. Então, veja bem, tem dois problemas nessa alternativa. Primeiro, aproximar desse caminhão que está com produto químico ali. Segundo, é ignorar um risco. Olha, independentemente do produto derramado na pista, você vai ignorar esse risco? Você vai ser negligente frente a esse risco? Absolutamente, a alternativa A está fora. Alternativa B, jogar na pista sobre o derramamento, serragem, areia ou outro produto similar. O que seria um outro produto similar aqui? Material granulado, né? Terra, por exemplo,
qualquer coisa que vá absorver ali aquele produto químico e evitar que ele se espalhe por toda a pista. Sim, isso aqui é um procedimento adequado, vou deixar marcadinho aqui. E vamos analisar as outras. Alternativa C, parar o seu veículo perto do acidente. Também não, você vai parar perto do acidente. Para que você vai querer correr esse risco? Essa é aquela absurda, né? Tirou, a alternativa C está fora. E a alternativa D, ir embora do local sem prestar nenhuma ajuda. Olha, na verdade, eu não vejo na legislação de trânsito aqui algo que obrigue o condutor que está passando pelo local a agir. Agora, isso aqui, ó, ir embora do local, tem relação com direção defensiva? Tem relação com cidadania? Tem relação com a forma adequada de dirigir? Obviamente que não. Alternativa D, eu não ficaria com ela. Entre B e D, eu iria na B mesmo, sem dúvida nenhuma. Onde as crianças com idade inferior a 10 anos devem ser transportadas, ressalvadas exceções? Aqui diz, no banco dianteiro com cinto de segurança. Olha, a criança menor de 10 anos pode ser transportada no banco dianteiro? Em casos excepcionais, sim. Por exemplo, quando o veículo só tem banco dianteiro, o caso da caminhonete. Mas o que a questão disso aqui? Ressalvadas as exceções. Desconsidera as exceções, vai só na regra geral. A regra geral diz que crianças menores de 10 anos têm que ser transportadas no banco traseiro. Então, no banco dianteiro, está errado. Na alternativa B, diz no banco dianteiro. De novo, ó, banco dianteiro, está errado. Ronaldo, mas nem com o responsável, nem com o cinto de segurança e nem com nada. Criança menor de 10 anos, banco traseiro. A alternativa C foi direta, enfática, disse no banco traseiro e ponto. Não titubeou. Certamente será essa a resposta. Mas vamos analisar aqui a alternativa D também. No banco traseiro, com o devido dispositivo de retenção. Eu ficaria com essa aqui. Ela é mais completa, vocês não acham? A alternativa C foi direta, enfática, objetiva. Mas se for uma criança menor de 10 anos, porque quando fala de dispositivo de retenção, começa ali com o bebê conforto, de 0 a 1 ano, depois vem a cadeirinha de 1 a 4 anos, depois o assento de elevação de 4 a 7 anos e meio, após os 7 anos e meio até os 10, o cinto de segurança, que também é um dispositivo de retenção. A alternativa D, com certeza, é a resposta.